Fala galera, bem-vindo à aula de loops. Hoje a gente vai aprender como fazer aí uma sequência de loops, whiles, repeats, maneiras que a gente tem de fazer no Swift, né? Para escrever loops, tá? Então vamos começar aqui apagando essa nossa primeira linha do nosso playground e vamos falar sobre o mais comum de todos, né? Que é para fazer loop, que é o for, tá? Vou fazer aqui uma variável que é um intervalo numérico, tá? Então aqui, let count de 1 até 100, tá? Isso aqui significa que nós temos uma variável que vale de 1 a 100. Então vamos dar um play só para ele mostrar aqui, ó. Ele vai mostrar pra gente... Opa, faltou igual aqui, né? Ele vai mostrar pra gente aqui, ó, que o meu menor valor desta variável é 1 e o maior é 100, inclusive o valor 1 e o valor 100, tá? Então vamos fazer aqui um for, né? Number, que é o que vai receber aqui o meu valor que eu tenho de count. Então vamos dar um print disso aqui só pra gente ver. Vou colocar aqui number is... Aí vamos colocar aqui o nosso number que a gente colocou ali, né? Então, ele vai contar, ele vai fazer um looping até 100, jogando cada vez um valor aqui dentro e eu vou imprimir ele aqui. Então, vamos dar um play aqui. Então, o que ele fez? Ó, ele fez um print número 1, porque é inclusive o número, né? 2, 3, pode ver que ele vai progressivamente até o 100, ó, tá? Então essa é a maneira mais simples que a gente tem de fazer um for, utilizando uma variável aqui poderia ser, por exemplo, a minha lista de clientes, né? E aí eu vou pegar a minha lista de clientes e vou pegar todos os clientes e vou dar um print do nome. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, digamos que eu tenho aqui let albums é igual aqui uma matriz, tá? Vou fazer uma matriz aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui head, vou colocar aqui 1888 e vou botar aqui, por exemplo, reputação, tá? Aí eu posso fazer a mesma coisa, ó. For álbum em albums. O nome que eu colocar aqui, tanto faz. Posso colocar xxx, não importa. Eu estou criando uma variável, né? A partir do conteúdo que tem lá dentro. E eu posso dar um print aqui. Eu vou dizer aqui, álbum. Aí xxx. Tá? Mesma coisa. Ele vai me mostrar aqui, ó. Head 1888 e reputação. Ele vai mostrar o conteúdo que tem aqui dentro. Aqui, no caso, uma matriz com 3 conteúdos qualquer, né? Se eu não for usar, aqui eu estou usando, tanto aqui quanto aqui eu estou usando o valor aqui dentro. Mas digamos que eu faça assim, ó, por exemplo, for val in mesma coisa. Aqui eu criei uma variável, né? Mas eu posso não criar uma variável, fazer assim. E aí eu dou aqui, por exemplo, print olá. Tá? Ele vai reclamar, quer ver? Que esse meu val nunca é usado, tá vendo? Esse valor é imutável, nunca está sendo usado e tal. Inclusive ele me aconselha a substituir por um underline, porque eu não uso. Né? Para que eu vou criar um valor se eu não uso? Eu só quero printar aqui esse cara, né? Então eu posso fazer dessa forma aqui, tá? Uma segunda maneira que eu tenho de fazer loop, né? Seria usar um while. Por exemplo, var number igual a 1. E aí eu digo o seguinte, while number menor ou igual a 10. Tá? E aí eu dou um print number aqui dentro. Observa que eu sou obrigado,
tá? A somar e a inicializar minha variável. O meu for faz isso automaticamente para mim. Ele inicializa ela com o primeiro valor e ele soma cada vez que passa aqui. O while não. O while eu tenho que somar e eu tenho que inicializar, mas funciona da mesma forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Eu vou botar aqui só para separar pra gente. Opa. Tá? Pra gente ver que esse aqui é do while. Ó, tá aqui, ó. While, 1, 2, 3, tá a mesma coisa. Beleza? Só que no caso do while, eu sou obrigado a inicializar e a somar, tá? E ele só vai entrar aqui se isso aqui for uma condição verdadeira. Então, se eu inicializar ele com 11, por exemplo, ele não vai entrar. Ó, não entrou, tá? A mesma coisa vale aqui, né? Quando, digamos que o meu álbum seja vazio, aqui, ó, tá? Ele não vai, pode ver que aqui ele está imprimindo os álbuns, né? Ele não vai imprimir, vou dizer que ele é vazio, né? Senão ele não consegue também fazer. Desculpa. Ó, ele não deixa eu criar até, ele nem tá gostando dessa ideia aqui, porque eu preciso que ele faça aqui. Eu tenho que dizer que ele é um array, fazer como a gente faz lá, mas só para vocês terem uma ideia, é a mesma coisa, né? Se eu disser que esse cara aqui é 0, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Então eu sempre só vai entrar se for uma coisa válida, tá? Uma outra maneira que eu tenho de fazer vamos pegar aqui, eu vou chamar isso aqui, é o repeat, tá? Eu posso fazer, assim como eu fiz o meu while, eu posso fazer o meu repeat. Eu estou inicializando a minha variável aqui, só que quando ela sai daqui, se eu der um print do number aqui, ela vai ter quanto? Ela vai ter 10, porque ela passou aqui 10 vezes e ela tem 10. Então, quer ver, ó, só para vocês verem aqui, ó, o que eu estou falando. Vamos rodar aqui, ó. Tem, na verdade tem até 11, né? Claro, ele somou mais um, é menor, não é 11, cai fora, tá? Então, para mim usar, eu vou usar a mesma variável. Aqui eu tenho que dizer que number é igual a 1. E aí agora eu vou usar aqui, ó, meu repeat. Exatamente igual o meu while, tá? Só que vocês vão ver que eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou dar o print dele e vou somar, tá? Até vou chamar isso aqui, ó, de print repeat. Para ficar diferente. E vou dar o play aqui, ó. Então, ó, meu repeat, tá? Que é o daqui, ó, esse aqui, tá? Então, repeat 2 pontos 1, porque eu comecei com 1. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somou o 10 aqui, ele imprimiu o 10 aqui, somou mais um, deu 11, ele vem aqui e cai fora. Qual a diferença do repeat para o while? O while faz o teste antes e imprime depois. O repeat imprime antes e faz o teste depois. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma maneira de testar isso bem simples, tá? Eu vou fazer assim, ó, while false. E aí eu vou botar aqui, ó, print while false. E aí agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui e vou fazer assim, ó, repeat. Aí eu vou botar aqui, ó, print
repeat false. Aí eu vou dizer assim, ó, while false. Observem que o while não vai imprimir e o repeat vai imprimir. Ele já está dizendo aqui, ó, isso aqui nunca vai ser executado. Já me disse de cara, mas eu vou tirar a prova dos 30 aqui, ó. Pode ver que ele só imprimiu aqui o repeat false e o while ele não imprimiu. Por quê? Ele testou primeiro e ele só entra se for verdadeiro. E aí ele fez o repeat, imprimiu primeiro e depois testou. Então, eu preciso fazer uma condição que eu quero que ele faça a condição e depois ele teste. Então, a primeira vez eu quero que ele sempre execute. É o repeat. Não, eu nunca quero que ele execute se não for verdadeiro. Aí é o while, tá? Isso são maneiras que a gente tem de fazer, tá? Mas aí eu tô num looping, né? Porque o contrário disso também é verdadeiro. Se eu fizer um while true aqui, ele vai fazer eternamente. Um repeat true, ele vai fazer eternamente. Não vai parar nunca, tá? Isso aqui vai ser um código eterno. É o que a gente chama de loops eternos, né? Quando eu quero fazer uma sequência que eu quero que ele só saia dali com uma determinada condição. Por exemplo, eu só quero que ele saia dali quando aquele valor for verdadeiro. Ou, digamos que eu quero que ele conte eternamente até que a soma dos valores dê 400. Tá? Então ele vai ficar somando até que aquilo seja 400. Então tem várias situações que a gente precisa que ele fique esperando ali até que alguma coisa aconteça, né? Então, por exemplo, eu estou numa tela e eu só quero que ele saia daquela tela quando o resultado de uma chamada de API for verdadeira e o resultado que vier de lá diga, pode sair. Então ele vai ficar num looping, tá? Então, tem situações, por mais malucas que elas pareçam, existem situações que a gente precisa sim que ele faça um looping eterno, tá? Então, antes da gente fazer um looping eterno, vamos aprender como se sai de um looping, tá? Uma maneira que a gente tem de sair do looping é com o break, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer aqui um while. Eu vou pegar o próprio number aqui, já que é number igual a 1. E aí agora eu vou dizer que eu quero por exemplo, um while number for maior ou igual a 0. Tá? Ó, nesse meu caso, tá aparecendo aqui que eu tô com uma chave em aberto, mas eu não tô com uma chave em aberto. Ele tá meio perdido aqui com esse meu carinha aqui. Vamos supor que eu tenha aqui esse while e aí eu digo o seguinte. Esse while aqui ele vai ser eterno, né? Porque se eu comecei com 1, ele é maior ou igual a 1? Tá? Então eu vou dar aqui, ó, um print number. Ele vai imprimir o número, tá? E aí eu vou fazer uma condição. Se number for 4, então print saindo, e aí eu dou aqui um break, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer o contrário, né? Esse cara aqui igual a 10, e aí eu vou dizer o seguinte, ó, number menos igual a 1. Então, eu vou diminuindo, né? Quando for no 4, eu quero que ele saia, para ele não ficar eterno, tá? Vou dar um play aqui. Então, ele começou lá, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, saindo e caiu fora. Ele não fez o 3, o 2 e o 1. Por que que ele não fez? Porque eu dei um break. O break fez com que ele saísse do meu while, tá? Então, como é que a gente poderia fazer isso dentro de um for? E ainda, vamos fazer pior ainda, eu vou fazer um for aninhado. Se for um for normal, break de cara. Mas se eu tiver um for aninhado, como é que são os for aninhados? For aninhado é um for dentro do outro. Então, por exemplo, for
e em 1 até 10, conte de 1 até 10. Aí eu digo para ele assim, ó, for x em 1 até 10. Então, por exemplo, eu mando ele contar 2 vezes até 10. Só que contar 2 vezes até 10, um dentro do outro, significa que para cada i que eu contar, eu vou contar 10 vezes o x. Eu vou contar isso aqui 10 vezes 10, certo? Então vamos dar aqui ó, um print i aí eu vou dar aqui vezes x. Então vou fazer aqui só para a gente let produto é igual a i vezes x. Opa, saltou um espacinho aqui. Opa, essa barra é fora, né? Senão não vai. Sim. Então vamos lá, vamos rodar só para a gente ver. Então se a gente olhar aqui, ó, nós temos aqui, ó, para cada i, então i1, o x é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. i2, o x 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então eu tenho 100 vezes aqui contando ele, porque está encadeado isso, né? Para mim sair, se eu der só um break aqui, ó. Então, por exemplo, digamos que eu queira fazer o seguinte, ó. Se o meu x for 5, né? Se ele for 5, eu quero que ele faça o quê? Um break. O que vai acontecer aqui? Ele vai para sempre no 5, né? Então vamos dar um play aqui, a gente vai ver que ele está sempre no 5. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois a gente vai ter o 2. Aí a gente vai ter o 3. Pode ver que ele vai diminuindo, inclusive. O 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Todos eles vão só até o 5. Então vai 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Todos eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então o que acontece aqui? Eu dou um break só no último cara. Eu não consigo dar um break no cara de fora. Para fazer um break no cara de fora, eu teria que fazer mais um if aqui, ó. If e tal. Só que eu posso querer parar isso aqui de dentro. Eu quero aqui, ó, quando eu encontrar uma determinada condição, eu quero que esse cara aqui pare. Eu quero cair fora de uma vez de todos os meus for. Tem como? Tem. Mas para mim fazer isso, eu tenho que dar um nome, um identificador para esse meu looping, né? É o que a gente chama aqui de identifica loop, por exemplo. Eu vou dar o nome que eu quiser, né? Posso chamar isso de IL, por exemplo, né? De identificador de looping, né? Eu vou chamar loop externo, nome que eu quiser, tá? E aí, cara, quando eu quiser cair fora desse cara aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar e dar um break desse cara, tá? Então vamos fazer aqui, peraí. Aqui, ó. Digamos que eu queira dar um break agora quando for 5. Então eu vou dizer o seguinte, ó, vou fazer até diferente, quando eu chegar nos 50. Então quando o meu produto, se o meu produto for 50, né? Então, que é o 5 do cara de fora, né? Eu quero que ele caia fora. O que eu vou fazer? Dar um break. Break em quem? Break em looping externo. Pode ver que ele já me deu aqui a opção de looping externo, porque ele identificou esse cara aqui. Tá? Então eu posso dar um play aqui, ó, vocês vão ver que ele vai contar só até 50. Ó, contou até 50 e caiu fora. Normal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 20, 30, 40, 50. Então, eu consigo dar um break do cara de fora, não só do de dentro, mas para isso, é claro, eu tenho que dizer aqui pro Swift, né? Amigão, é esse cara aqui que eu quero cair fora, tá?
Assim como eu tenho a opção de cair fora, eu tenho uma opção de só ignorar um item. Então imagina que eu não quero printar o item 5, né? Então vou pegar aqui, ó, vou dizer aqui, ó, number igual a 1, e aí eu vou fazer aqui nem vou fazer number igual a 1, eu vou fazer assim, ó, for e in 1 até 10, desculpa, 10 aqui, aí eu vou dizer o seguinte, se o meu i for 5, dá um continue. E aqui dá um print e vamos rodar. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ele pulou o 5. Então, eu também posso fazer um for e quando eu tiver uma determinada condição, eu não quero que ele faça o que está aqui para baixo da minha condição. É o que ele vai fazer quando ele encontrar a palavra continue. Tá? Lembra do loop infinito lá? Vou dar um exemplo então aqui pra gente do nosso loop infinito. While true, faça enquanto for verdadeiro. Aí eu vou dar aqui um print fazendo eternamente. Então tem a mais aqui, eternamente, isso. Se eu rodar assim, ele vai fazer aqui eternamente, né? Aí eu posso fazer o seguinte, vou fazer aqui um number igual, aí eu vou fazer assim, só pra gente ter uma condição para ele sair, pra gente não ficar aqui eternamente, né? Number mais igual a 1, aí eu vou fazer aqui um if number igual a 500, até vou botar aqui o number aqui, só pra gente ver aqui que ele realmente está fazendo, né? Se o number for igual a 500, então break. Opa, faltou alguma coisa aqui. Isso. Então vamos rodar aqui agora. A gente vai ter um contador aqui que vai contar até 500, tá? Ó, 499 ele caiu fora porque eu faço o number aqui, então ele não imprime nem o 500, né? Então, essas coisas são importantes, tá? Onde você bota o if, quando você bota o if, então ele começou num... se eu quisesse que ele imprimisse 500, teria que ser 501 aqui, ó. Para ele poder imprimir o 500. Essas coisas a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas só para vocês verem. Então, se eu não tivesse essa condição aqui, ó, ele imprimisse fazendo eternamente aqui, eternamente. Tá? Ele não ia parar nunca de fazer isso aqui. Então, galera, só para vocês terem uma ideia, esses são alguns dos nossos loops e maneiras de fazer repetições, né, de maneira eterna, de maneira a pegar o conteúdo de uma matriz, de um dado, de um contador. Então, essas são as formas que a gente tem de fazer loops, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, obrigado pela preferência, obrigado pela paciência, como sempre, e aguardo vocês na próxima aula.